Boa tarde, tudo bem? Aqui estamos novamente, né? Vamos falar sobre... Deixa eu fechar a janela de novo, que eu sempre deixo aberta. Vamos falar hoje sobre compulsão alimentar. Essa semana, todos os dias, às 13 horas, nós vamos falar sobre os óleos essenciais e a pandemia. Então, ontem falamos sobre emoção, hoje vamos falar sobre compulsão alimentar, depois vamos falar sobre foco, sono e cuidados com a casa. Então, vale muito a pena você assistir. Esse vídeo vai ficar salvo aqui no IGVT e também depois vai estar lá no YouTube, tá? Então, vamos começar pelo começo? Por que que acontece a compulsão alimentar? Nós sabemos, né? Não sei se você, assim como eu, nessa questão de ficar em casa, acaba comendo coisas, né? Mais calóricas, tendo aquela vontade de tomar um café da tarde, comer um bolo, um pão, enfim, né? Tá mais em família, então a gente tem essa cultura, né? De na mesa a gente coloca ali a família e reúne, tá sempre comendo. E aí isso acaba complicando bastante a nossa vida com o nosso guarda-roupa, né? Porque as roupas começam a ficar pequenas. E infelizmente, com essa questão de ficar dentro de casa, junta a ansiedade, o medo, a insegurança, as noites de sono mal dormidas, e isso tudo só piora toda essa questão da compulsão alimentar, tá? O que acontece quando a gente fica muito tempo consumindo açúcar, consumindo doce, né? Todas essas questões. Então, eu quero explicar é demais, né? Compartilhar aqui com vocês um aprendizado acerca de como o açúcar funciona, né? Gerando a dependência e por isso que a gente se torna compulsivo. Então, o açúcar, ele emite sinais semelhantes à ocitocina. A ocitocina é um neurotransmissor do prazer, né, do bem-estar. E aí, o consumo elevado de açúcar faz com que o corpo diminua essa produção naturalmente. E aí, como a gente precisa, né, desse neurotransmissor, como a gente precisa aí da ocitocina para ter esse equilíbrio, né, e essa sensação de prazer, quando o corpo para de produzir, o que começa a acontecer? Ele manda recado para você, fala, ó, você tá lá comendo açúcar, então eu não vou produzir mais, agora você vai e põe o açúcar aqui dentro do corpo para eu ter esse recado de produzir mais esse neurotransmissor, né? E aí, o corpo vai ficando dependente, então essa dependência, ela acaba sendo do organismo mesmo. E muitas vezes a gente acaba tomando remédio que controla o apetite ou alguma coisa desse tipo e a ação é temporária, porque quando a gente para, volta tudo de novo, aquela vontade doida de comer, né? Então, o cérebro ele vai se acostumar com essa programação. Eu mando o açúcar, eu mando tudo que produz, né, esse estímulo no nosso cérebro, do bem-estar, do prazer, e aí a gente fica aquela coisa, estou nervosa, quero comer, estou estressada, quero comer, eu tô com TPM, eu quero comer, só que a gente nunca quer comer uma banana, uma maçã, né? A gente quer comer um chocolate, um doce, uma sobremesa, um sorvete. E aí isso vai virando uma bola de neve no nosso corpo, porque o grande problema disso tudo é a inflamação que acontece no nosso corpo. Então o corpo vai estar sempre inflamado, como se você estivesse sempre estressada. Os níveis de inflamação elevados derrubam seu sistema imunológico, as defesas do teu corpo, e hoje nós precisamos cada dia mais de uma defesa, né, do nosso organismo em alta. E vai virando uma bola de neve, né? A oxidação das células é acelerada e toda vez que a gente fala de oxidar, a gente tá falando de envelhecer, tá? Então vai promover esse envelhecimento celular mais rápido, causando uma série de outros problemas no nosso corpo. Então a compulsão é muito mais complexa do que a gente lida ali no dia a dia, tá? E aí, quais os óleos essenciais que a gente pode utilizar e por quê, né? Eu tenho aqui alguns, por exemplo, o Smart Sass. O Smart Sass, ele é um blend metabólico, ele contém, esqueci agora, grapefruit, limão, gengibre, hortelã-pimenta. Então ele tem óleos essenciais que produzem essa aceleração no metabolismo. Então ele é um blend metabólico, tá? Auxilia na absorção do açúcar no sangue. Então ele é sensacional para a gente fazer o uso antes das refeições. Então 2 gotas de Smart Sass em um copo com água,
30 minutos antes das refeições e você vai se perceber essa melhora no teu corpo. Uma outra forma de utilizar o Smart Sasse é topicamente aromático. Então, eu vou colocar nas mãos, por exemplo, tá? Vou esfregar, ó, com aqui uma gotinha, esfrego e inalo. É muito importante a gente inalar por pelo menos 1 minuto. Muitas vezes a fome é emocional, né? E aí a gente acaba comendo sem necessidade. Então, esse uso aqui, ó, aromático, e como ele tem a hortelã-pimenta, né? Você sente abrir as vias respiratórias, então, né, melhora a respiração, melhora a oxigenação do cérebro. Então, é todo um processo completo. Essa é a vantagem da gente fazer o uso dos óleos essenciais. Eles não dão suporte em apenas uma situação, eles são completos, né? Então a gente realmente percebe que vai ter benefício em várias partes do nosso corpo, tanto física quanto emocionalmente. E aí, aqui, então, o Smart, uma forma que pra mim ele funciona super bem também é assim, ó, aqui no colar difusor. Então, a gente sente aqui, ele é vazado, né? Esse aqui, ele é adaptado, então ele é um relicário, que é pra colocar foto. E eu coloco um pouquinho de algodão aqui com o óleo essencial, quer ver? Deixa eu abrir aqui. Ó, então tá aqui com o algodão, tá? Uma outra forma da gente fazer um difusor pessoal é assim. Eu até meter aqui, ó, controlar o apetite. Então aqui eu tenho alguns óleos essenciais, outros que nós vamos falar aqui. Algodão e os óleos essenciais. E aí você pode inalar 10, 15 vezes por dia, quantas vezes for necessário, tá? Vai fazer a inalação aqui desse mix que vai auxiliar no controle do apetite. Por que que ele vai auxiliar no controle do apetite, gente? Por exemplo, eu vou falar aqui da toranja para explicar como que é essa ação para diminuir o apetite. Nós temos aqui o grapefruit, que é a toranja. Esse óleo aqui é incrível, ele é sensacional. Vou falar alguns dos benefícios que ele pode nos proporcionar. A primeira coisa é que ele é rico em limoneno. Nós usamos bastante esse livro aqui, ó, como um guia de consulta, né, que é o Manual Mother Essentials. E na 10ª edição, ele tem aqui os compostos químicos dos óleos essenciais, tá? Porque os óleos essenciais, eles têm compostos químicos que, em contato com o nosso corpo, vão produzir no corpo a resposta que nós queremos, de acordo com a composição aqui, que ele tem e que ele se propõe, a ação que ele se propõe a fazer. Então, a toranja, né, aqui o grapefruit, ele tem 92% de limoneno. O que isso quer dizer? Quer dizer que o limoneno, ele é um composto, vamos dizer assim, semelhante, que ele vai produzir no nosso corpo o efeito semelhante ao açúcar, o limoneno. Por quê? Lembra que eu falei que o açúcar, quando a gente consome ele vai imitar, né, os neurotransmissores da ocitocina, então vai fazer o corpo produzir mais. E aí a gente vai ter aquela sensação do bem-estar com o açúcar. O limoneno, ele substitui, vamos dizer, né, nessa questão, nesse start aí do nosso corpo, o açúcar. Então, se eu tenho um óleo essencial que tem 92% de limoneno, eu não posso viver sem ele se eu quero falar de compulsividade, se eu quero me livrar da compulsividade, né? Tá aí a Paula tendo ótimos resultados, né, Paula? Com esse blend aqui, o grapefruit, o smart, o lemon, hortelã-pimenta, né? Então, o grapefruit, gente, quando a gente faz o uso aqui, ó, através da inalação, ele vai passar pelo sistema olfativo, olfatório, enfim, chega no nosso sistema límbico e vai mandar o sinal que o açúcar manda, né, para produzir mais neurotransmissores do prazer, a ocitocina, a dopamina, e dessa forma, aquela compulsão que a gente teria, para quê? Para que o açúcar produza no nosso corpo, né, aumente essa produção dos neurotransmissores do prazer. O limoneno vai fazer, e o limoneno tá no grapefruit. Então, por isso, a gente tem esse efeito tão bom no controle do apetite, tá?
Então não é algo místico, assim, eu tenho me desafiado aqui a mostrar para vocês como que os olhos funcionam quimicamente no nosso corpo. Então, como que é a resposta química do óleo no nosso corpo, justamente para que você fale, não, eu estou inalando esse óleo, porque quando eu faço assim, eu inalo, ele vai para o cérebro límbico, ele vai aumentar, mandar o sinal para aumentar a transmissão dos neurotransmissores do prazer, a ocitocina, a dopamina, do bem-estar, e eu vou me sentir mais tranquila e a compulsividade estará sob controle. Então, esse é o desafio aqui, entende? Que você possa ter clareza de por que você vai ingerir um óleo essencial, por que você vai inalar um óleo essencial, o que você espera daquele óleo e por que você está usando ele daquela forma, tá bom? Então, essa é a maneira que a toranja, o grapefruit vai agir no nosso corpo por ser rico em limoneno, tá? Aí, nós temos um outro óleo essencial aqui, que é a hortelã-pimenta. Esse é um famosinho entre os óleos essenciais e não é à toa, porque ele serve para diversas situações, né? Nessa questão da compulsão alimentar, ele auxilia no foco e na concentração. Então, de certa forma, muitas vezes toda essa ansiedade, essa compulsividade que nós sentimos também é porque a gente tá muito, né? Aquela cabeça que não para, aqueles pensamentos que não dão descanso pra gente. E quando a gente faz o uso também assim, ó, da forma aromática do hortelã-pimenta, ele melhora a nossa disposição, ele é energizante, então ele vai nos dar mais energia, mais disposição. A gente pode utilizar ele, né, antes de uma caminhada, porque uma coisa muito importante que a gente precisa falar quando estamos falando de emagrecimento saudável é que emagrecer é uma matemática, né? Então é diminuir o consumo de calorias e aumentar a queima. Claro, aí tem a questão de ganhar massa, perder massa e tal, mas basicamente é matemática. Então, os óleos essenciais aqui que nós estamos falando, né? Então, Smart Sasse, Grapefruit, Hortelã-Pimenta, eles vão fazer o suporte nas emoções para auxiliar você no controle do apetite, auxiliar na compulsividade, melhorar a disposição, a energia. E aí a outra parte somos nós que temos que fazer. Então, a primeira coisa, melhorar a ingestão de água. Por quê? Porque, por exemplo, o grapefruit, ele quebra moléculas de gordura. Então, para que ele seja eficaz num detox com o nosso corpo, nós precisamos fazer a ingestão de mais água, né? Uma outra coisa, inserir uma atividade física no dia a dia, uma caminhada, 30 minutos de caminhada, subir e descer a escada ao invés de usar o elevador. Então, essas coisas assim pequenas que a gente vai inserindo no dia a dia, a gente já sai do sedentarismo e isso tudo vai contribuir também para o suporte à ansiedade, né? E muitas vezes nós comemos puramente por ansiedade, puramente por compulsão mesmo. Não é uma necessidade do corpo, é uma necessidade da mente, do coração, da alma, né? Muitas vezes é a alma que tá com fome, tá carente, né? E aí a gente vai comer, boca foi feita pra comer, né? Então a gente come. E com essa questão de ficar em casa, esses cafés da tarde, esses momentos em família, a gente acaba perdendo um pouco o controle, né? Então, esses óleos essenciais vão fazer um complemento na compulsão, tá? Uma outra forma aqui que eu gosto... Então, voltando aqui agora que eu falei já do grapefruit e da hortelã-pimenta, esse blend aqui, ó, eu coloquei 5 gotas de Smart Sasse, 3 gotas de toranja e 3 gotas de peppermint, tá? Então, aqui no total tem 11 gotas em um pouquinho de algodão. Então, até já inalei bastante, já posso repor. E aí você vai colocando um pouquinho mais de óleo conforme você percebe que o aroma está já sumindo. E carrega com você, inala o tempo todo, deu aquela vontade doida de comer, coloca um pouquinho de hortelã-pimenta e de Smart Sasse na mão, esfrega, inala profundamente. Você pode colocar o grapefruit também na água, então que nem eu tenho aqui a garrafa de inox,
Então você pode colocar o óleo essencial na garrafa, precisa ser uma garrafa de inox ou de vidro, tá? Não pode ser plástico. E aí você coloca 2, 3 gotinhas. Então que nem aqui, por exemplo, eu tenho uma garrafa de 700 ml mais ou menos. Então eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar 2 gotas de grapefruit. E 2 gotas de Smart Sassy. E como eu falei, Smart Sassy aqui, ó, no difusor. E aí você mexe, é bem interessante você colocar um pouco de água, aí coloca os óleos e coloca mais um pouco de água, tá? Pra poder misturar. Por quê? O óleo essencial, ele é chamado de óleo porque quando você coloca na água, ele solubiliza em forma de óleo, tá? Então ele vira um óleo, né? Na água. E aí quando você mistura, ele não vai misturar completamente, mas dá pra você fazer a ingestão. O sabor fica super agradável. O grapefruit, ele parece uma tangerina, né? Então tem um sabor bem cítrico, muito gostoso, tanto de inalar quanto de ingerir. E aí você põe assim na garrafa e vai tomando também ao longo do dia, entre as refeições, tá? Aproveitar e tomar aqui. Fica uma delícia. E o a hortelã-pimenta que tá no Smart, no fundinho ali, sabe? Quando você termina de tomar a água, ele dá aquela sensação de frescor. Então é super refrescante também a gente utilizar o Smart aí na água, tá? E hoje... uma outra dica aqui. Gente, essa pastilhinha aqui é muito legal. Ela é uma bolinha de transparente, como se fosse uma gelatina. Peraí. Ela é bem pitica, ó. Não sei se deu pra ver. Deu pra ver, né? E aí você coloca... Então, assim, dá pra andar com ela também. É pastilhinha mesmo. Agora, principalmente que a gente tá usando máscara, né? Que às vezes quando a gente tira a máscara, sente que tá com um mau hálito, alguma coisa assim. Mas... independente disso, deu aquela vontade doida de comer alguma coisa, pega uma pastilhinha dessa, põe na boca. É forte? Bem forte. E aí, eu não como essa coisinha aqui da bolinha, mas feito isso, o que acontece? O hortelã-pimenta, ele auxilia muito nessa parte da compulsão. Porque quando você coloca, que nem eu coloquei a pastilha, mas poderia colocar uma gota direto na língua, tá? Do hortelã-pimenta. Quando você faz isso, ele manda um comando pro cérebro por causa da saliva de satisfação. E a boca fica tão limpa, a sensação de frescor é tão gostosa, que é como que se você falasse, ai não, agora eu nem quero mais comer. Sabe, tipo, aquela dica que o pessoal dá quando a gente quer emagrecer, que é pra escovar o dente depois da comida? Porque aí a boca tá limpinha e você fala, ai não vou comer agora não, acabei de escovar o dente. E aí nisso passou aqueles 3, 4 minutos ali da... preciso comer, né? E... passou. E aí você conseguiu economizar aquelas calorias ali que você ia colocar pra dentro do teu corpo. E que se você pretende ter uma vida mais saudável e emagrecer e qualquer coisa nesse sentido, fazer um processo de reeducação, um emagrecimento mais saudável, né? A bomba calórica depois das refeições não é uma boa ideia. Então você faz assim com a pastilha, ó. E aí você sente um frescor muito grande mesmo, você sente na garganta, então é muito bom. E o hortelã-pimenta, gente, ele é um poderoso digestivo. Esses óleos todos aqui, eles são muito bons para o estômago, né? E o hortelã-pimenta, ele é bom para enjoo, uma indigestão, né? Então, fazendo uso dele assim também, através das pastilhas, você tem já o benefício no estômago. Então, eu falo, os óleos essenciais é uma maravilha, porque tem muitos benefícios em um só. E hoje, pontualmente, né, nós estamos aí no último dia da BOGO, que é uma promoção da doTERRA, onde você compra um e ganha o outro. Então hoje, especialmente hoje, até que os estoques acabem, né? E eles podem acabar a qualquer momento, porque tá todo mundo doido nesse BOGO aqui. Você compra o Smart Sassy e ganha o Grapefruit.
os dois de 15 ml, tá? Rende em torno de 270 gotas, então dá para você fazer esse apoio, né, ao emagrecimento saudável por bastante tempo. E aí você vai receber o protocolo de uso do consultor que tá te orientando também no uso, tá? Então, se você quer aproveitar agora hoje essa boga aqui, comprar o Smart e ganhar o Grapefruit, você pode procurar o consultor que te encaminhou esse vídeo. Se você chegou aqui através do meu convite, então você pode me mandar um direct, meu WhatsApp também vai estar na descrição do vídeo. Pode me chamar que vai ser um prazer te apresentar melhor essas soluções. E eu tenho certeza que se você inserir, né, esses óleos essenciais no seu dia a dia, você vai perceber uma melhora no seu humor, uma melhora na sua digestão, melhora na sua energia, né, nessa questão do cansaço, renova. Então, assim, é simplesmente maravilhoso. E, só para finalizar aqui, o limoneno ajuda a elevar o humor. Então, nesse momento de tanto desafio que nós estamos vivendo, que precisamos de positividade, criatividade, né, de alegria, de esperança, os óleos essenciais cítricos são a chave do sucesso, né, para essas questões emocionais. E o Grapefruit é riquíssimo. E hoje você pode levar ele de graça. Se você conhece alguém que está passando nesse momento, né, com esse desafio, com a compulsividade, com a balança, e aí fica naquele processo de come para ter prazer, depois que comeu sente tristeza porque não venceu a vontade de comer, e isso é muito cansativo, né? Então, encaminhe esse vídeo para essa pessoa que eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz e muito grata por você ter indicado. Gente, obrigada pela presença de todos. Amanhã, às 13, a gente tá aqui de novo com mais uma dica sobre os óleos essenciais e a pandemia. Deus abençoe vocês. Tudo de bom.